dar continuidade ao nosso assunto, nosso diálogo de ontem. Nós estávamos falando sobre sacudidura. Deixa eu, peraí, eu fiz errado aqui. Deixa eu compartilhar a tela. Muito bem, está aí o assunto que a gente estava conversando, a sacudidura. Falamos dos textos bases de Amós 9, 8 a 10, onde falou que é Deus quem ia sacudir a casa de Israel. Depois nós encontramos em Lucas Jesus suplicando por Pedro com relação ao peneiramento, à sacudidura que estava acontecendo na vida de Pedro. Encontramos Mateus contando para nós a parábola da semente e do joio que foi plantado juntos, cresceram juntos até a ceifa, enquanto os trabalhadores queriam ceifar antes do tempo, tiraram antes do tempo, mas não. O dono da ceifa mandou dizer que é só para tirar quando realmente fosse a hora exata para isso. E Hebreus diz que concede para nós um reino inabalável, onde muitas pessoas serão abaladas, sacudidas, serão peneiradas diante da circunstância. E esse reino, ele não vai, não, as pessoas que foram sacudidas, que foram abaladas, mas que se manteram firmes, inabaláveis, elas vão continuar para este reino, estarão preparadas para este reino. E aí a gente, então, entendendo alguns processos da sacudidura, do peneiramento, a gente passou pela levignação, que é o processo do peneiramento através da água. Nós encontramos o peneiramento normal, que a gente já conhece, já conversou sobre o peneiramento, como é que se faz essa separação. Encontramos um vocabulário bem figurativo, entendendo a experiência do povo de Deus com relação a esse peneiramento. Vimos a mensagem solene a qual foi dada para nós a respeito de um preparo que precisamos ter para finalizar a história terrestre. Surgiu para nós as 4 perguntas que a gente precisa fazer com relação à sacudidura: o que motiva, o que se dá para ela acontecer, por que uma sacudidura precisa acontecer e quais os resultados delas. E aí a gente entrou no o que motiva a sacudidura. E aí eu apresentei os 4 motivos que acontece a sacudidura: o descuido e a indiferença religiosa, a perseguição por imposição de leis, a falta de aceitação da mensagem de Laodiceia para arrependimento e reforma, e um conhecimento superficial e voluntário da verdade divina, que aí acontece muito os desvios das pessoas com relação às falsas doutrinas impostas por aí afora. E aí a gente dá partida a partir daqui. A gente começa a dialogar mais sobre esse assunto a partir daqui. O resultado da sacudidura agora em processo, como foi bem enfatizado, dei bem ênfase ontem que ela já acontece, ela continuará de maneira crescente. E como é que o que leva isso a acontecer? Ela será a apostasia de certos números de membros da igreja, e nós estamos falando de pessoas de dentro, não estamos falando mais de pessoas de fora, estamos falando de dentro, de certo número de membros da igreja, que terão uma experiência superficial, alguns deles em destacada posição. Parte desses apóstatas se converterá nos piores inimigos da verdade e principalmente do povo de Deus. E aí a gente tira por base 2 Tessalonicenses, vamos lá para a Bíblia? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 7 a 12. Foi o tema, foi um dos assuntos da escola sabatina que a gente estudou, a apostasia de muitas pessoas. Olha que incrível, a palavra de Deus menciona para nós em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do 7 ao 12. Diz assim: a verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Quando Paulo faz menção dessa mensagem, Paulo fazia menção dessa mensagem, mas alertando o povo: olha, cuidado, não entre em desespero com relação ao que as coisas que estão acontecendo, achando que Jesus vai voltar agora. Pode ser que ele volte para alguns, mas para outros não. Então, a gente fique atento com as coisas que estão acontecendo. Fique atento com como as coisas estão se movimentando diante da história deste mundo. Estejamos preparados para essas circunstâncias, porque elas vão acontecer
e vão dando sinais a respeito da volta de Jesus, mas que ela venha a acontecer agora, no momento exato onde Paulo estava apresentando essa mensagem, ainda não era o tempo. E aí ele continua dizendo, verso 9: a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará o uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhe envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. É triste que essa mensagem, quando ela é apresentada, ela é dada os seus nortes e os seus pontos. É interessante que ela afeta membros da igreja, ela afeta pessoas de alta posição, pessoas de posição destacada, de alto nível, aonde eles eram realmente conhecedores da verdade, cientes da verdade, e agora eles, em vez de continuar dando crédito a essa verdade que transforma a vida, transforma os corações, eles agora passam a acreditar em mentiras, passam a acreditar numa influência, numa informação, num ponto de vista que não é o ponto de vista do assim diz o Senhor. E aí, então, agora, essas pessoas que a gente tinha como referência, como alta posição, elas se tornam os piores inimigos do povo de Deus, e principalmente com relação à verdade, porque eles deixam de dar crédito à verdade e passam a acreditar na mentira como se fosse verdade. Vamos continuar. A causa dessa rejeição da verdade é a rejeição ao testemunho produzido pelo conselho. Perguntei qual é o sentido da sacudidura que eu acabava de presenciar. Ellen White perguntando ao seu anjo assistente. E aí o anjo assistente logo responde: olha, a causa de você presenciar essa sacudidura, ela se dá única e exclusivamente por causa do positivo testemunho motivado pelo conselho da testemunha fiel aos laodiceanos. Olha para quem é a mensagem. Laodiceanos é justamente a última fase da igreja da história deste mundo. O último povo que resta sobre a face da terra para ser anunciada essa mensagem, receber essa mensagem, viver essa mensagem e transmitir essa mensagem. Então, por isso que acontece o quê? O peneiramento, acontece a sacudidura, e quem estiver firme vai ser abalado. E aquele que se manter firme até o fim, esse será a pessoa, ou escolhido, ou propriamente o povo escolhido para o reino inabalável do Senhor. Mas aqueles que estiverem dentro dessa peneira e não estiverem dando crédito a essa testemunha fiel, não estiverem ouvindo essa testemunha fiel, não estiverem vivendo esse relacionamento com a testemunha fiel, que é Cristo, esses serão sacudidos, serão jogados para cima. Uns serão levados pelo vento de doutrinas, outros cairão no chão e serão pisoteados. Essa é a mensagem preciosa de Laodiceia com relação a esse tempo. E aonde a gente encontra a base para isso, Kleber? Apocalipse, capítulo 13. É bem claro para cada um de nós. Apocalipse, capítulo 3, do 13 ao 17. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras e sei que você não é frio e nem quente. Esse é o grande problema. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Decidisse qual lado você está da história. Assim, porque você é morno, nem frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Vou sacudir você. Vou dar essa sacudida para ver se você acorda, para que lado você vai. Você diz, bate no peito e diz: eu sou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho. Olha o conselho que ele ainda dá. Vou pegar só o verso 18. Dou-lhe o conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico.
compra roupas brancas e vestir-se para cobrir da sua vergonhosa nudez. E digo mais, compre colírio para ungir os seus olhos, para poder enxergar. Essa é a situação do povo de Laodiceia. Essa é a situação do povo nessa sacudidura. Deus querendo despertar este povo, Deus desejando despertar esse povo, Deus fazendo de tudo para que esse povo acorde dessa sonolência, dessa vida a qual está vivendo de descuido religioso, de desinteresse religioso, de descuidado com relação à palavra de Deus. O Deus desejando trazer esse povo mais próximo dele, esse povo batendo no peito e dizendo que é rico, pobre, cego e nu e miserável que este povo é. A sua riqueza não é sua, a riqueza que você tem fui eu que te dei. As roupas que você veste é eu que te dou, meu filho. O que te faz abrir os olhos para você enxergar a verdade, a realidade que você vive hoje, sou eu que te dou, meu filho. Acorda enquanto há tempo. Sai dessa mornidão. E decide, então, para que lado você vai. E que interessante que Deuteronômio diz para nós que quando Deus pede essa decisão de nós, ele ainda aconselha. Ó, eu te mostro o caminho do bem, eu te mostro o caminho da vida. Segue o caminho da vida. Mas ele é tão incrível, Deus é tão incrível que deixa você escolher. Ele dá o conselho, mas ele deixa você escolher. Ele te dá liberdade para você escolher. Vamos continuar. Esse testemunho terá seu efeito sobre o coração do que o recebe. Olha só, esse testemunho terá o seu efeito sobre o coração do que o recebe, levando a exaltar a norma e declarar a positiva verdade. Alguns não suportarão este claro testemunho. O que eles vão fazer? Opor-se-ão-lhe-ão. E isto causará uma sacudidura entre os filhos de Deus. Testemunhos Seletos, volume 1, página 60. Olha o chamado de Deus, o chamado para nós. Um anjo voava pelo meio do céu, pôs-me nas mãos o estandarte de Emanuel, a bandeira ensanguentada de Cristo Jesus, enquanto um forte general comandava em alta voz: perfilai-vos, ou endireitai-vos, tomai posição vós que sois leais ao quê? Aos mandamentos de Deus e ao testemunho de Jesus Cristo. E continua dizendo para nós: sai do meio deles e apartai-vos, e não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pais, e vós sereis para mim filhos e filhas. Vinde todos quanto dentre vós quiserem acudir em socorro do Senhor. E ele dá ênfase em socorro do Senhor contra os valentes. Testemunhos Seletos, volume 3, página 224. Como é que então se descreve esse processo? Descreve da seguinte forma: Deus está agora cirandando ou peneirando o seu povo, provando os seus propósitos ou os motivos. Muitos serão apenas palhas e não trigo, pois não haverá valor nenhum deles. E quem é que enxerga esse valor? Não somos nós. Lembra que ontem eu bem enfatizei, não é eu, não é você, não é líder, não é ninguém que vai enxergar isso em cada um de nós. Isso vai ficar muito evidente em cada ação, em cada atitude, em cada escolha que nós fazemos. É Deus quem está peneirando, está cirandando, está provando o seu povo. É Deus quem vai deixar bem claro os propósitos e os motivos das nossas vidas. E isso vai ficar tão claro que muitos serão como palha. Vai ser sacudido, vai ser jogado para cima, e os ventos de doutrinas que estão discorrendo por aí afora vão levar essas pessoas embora. Porque eles vão achar que as doutrinas que o mundo propõe é melhor do que as doutrinas que propriamente o assim diz o Senhor coloca para nós. Olha só, Satanás desceu com grande poder. Para quê? Para operar com todo o engano da injustiça para os que perecem. E mais, e tudo que pode ser abalado vai fazer o quê? Celular. E as coisas que não podem ser abaladas, o que vai acontecer com elas? Vão permanecer firmes. Até
a volta de Jesus. Agora, o que causa a perseguição pela imposição das leis dominicais? É um dos itens que a gente viu lá em cima, o segundo item. E olha só como isso é bem claro para nós em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12 em diante. Porque a imposição de leis vai causar perseguição e principalmente vem junto com a sacudidura. Paulo responde isso para nós em 2 Timóteo, quando mandou essa carta incrível. E aí eu acho esse texto um dos textos mais incríveis que toda vez que eu leio, desde São Paulo para cá, quando eu aprendi essa mensagem, eu leio entendendo e compreendendo essa mensagem, como ela é tão presente para nós hoje. Ela diz assim: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos, sem exceção, que vivem piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Verso 14. Quando você, porém, permanece nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. E quem foi que ensinou para você as sagradas letras? Olha aí a continuação, que é um dos textos incríveis que acho que todos nós que damos estudo bíblico conhecemos muito bem. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. É ela o divisor de águas. As sagradas letras é o divisor de água das nossas vidas. É o que vai definir se nós vamos se permitir se influenciar com as imposição das leis humanas ou se vamos continuar seguindo assim diz o Senhor. E aí ele diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para quê? Para ensino, para repreensão, para correção, para instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Estamos preparados para essas circunstâncias das nossas vidas? Como os defensores da verdade se recusam a honrar o descanso dominical, alguns deles serão lançados aonde? Na prisão, exilados, e outros tratados como escravos. Ao aproximar-se da tempestade, uma classe numerosa que tem professado, presta bem atenção, o destaque da mensagem, que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas que não tem sido santificado pela obediência à verdade. O que acontece com esse povo? Ele abandona a sua posição, passando para as fileiras do adversário. A gente não precisa acusar, apontar dedo, dizer quem não é, o que o quê. Como eu já disse lá no início da nossa mensagem, isso vai ficar muito evidente entre o povo de Deus, principalmente no tempo que nós estamos vivendo. Grande Conflito, página 608. O conflito que vai fazer essa diferença entre o povo de Deus está bem aqui, ó, entre os mandamentos de Deus e os mandamentos dos homens. Nesse tempo, o ouro será separado da escória na igreja. O trigo permanece. O que acontece com o joio? Ele sai. Automaticamente ele sai, porque ele entende e compreende claramente. Ele não é tão assim dislexo ou com algum problema mental de não saber a diferença de um para o outro. E ele sabe muito bem a diferença, as escolhas que ele faz, as dificuldades que ele enfrenta com relação à verdade. E aí, tão logo, por ele se opor tanto à verdade e não dar crédito a essa verdade, ele mesmo sai, ele mesmo é separado, e não por nós, pelo próprio Deus. E aí fica bem claro o conflito entre os mandamentos de Deus e os mandamentos dos homens. Enquanto o quarto mandamento, em Êxodo capítulo 20, verso 8, lembra de santificar o sábado, do outro lado, o catolicismo, na página 190, diz que é para domingos e festas. Quem é aqui a preferência? Quem é aqui o soberano diante dessas circunstâncias? Os mandamentos de Deus ou propriamente os mandamentos dos homens? Logo, o povo de Deus será aprovado por ardentes provas. E a grande proporção dos que agora perecem genuínos e verdadeiros
parecem genuínos e verdadeiros, demonstrar-se-á metal vil. Em vez de se fortalecerem e confirmarem com a posição as ameaças e abusos, o que eles fazem? Tomarão covardemente o lado dos oponentes. É uma pena você ver que pessoas que você achava que era forte, firme, inabaláveis com relação ao reino que estava sendo preparado para cada um deles, você vê essas pessoas tomando posição contrária. A recusa da mensagem de Laodiceia. Perguntei a significação da sacudidura que eu vira, e foi-me mostrado que era determinada pelo testemunho direto contido no conselho da testemunha verdadeira da igreja de Laodiceia. Isso produzirá efeito no coração, na mente daquele que o recebe, e o levará a empunhar o estandarte e propagar a verdade direta. Alguns não suportarão esse testemunho direto, levantar-se-ão contra ele, e isto é o que determinará a sacudidura entre o povo de Deus. Primeiros Escritos, página 270. A recusa da mensagem de Laodiceia é o que vai determinar o que vai acontecer em nosso tempo. Vi que o testemunho da verdadeira não teve a metade da atenção que deveria ter. O solene testemunho de que depende o destino da igreja tem sido apreciado de modo leviano, se não desatendido de todo. Tal testemunho deve operar profundo arrependimento. Todos os que recebem de verdade obedecer-lhe-ão e serão purificados. O mesmo livro, Primeiros Escritos, na página 270. O conhecimento superficial que levará muitos a deixarem e desviarem por falsas doutrinas. Tirei no terreno, diz o enganador, como meus agentes. Olha só, preste bem atenção, não é uma coisa simples, não é uma brincadeira, não é uma coisa só de momento, é uma coisa muito séria. Tirei no terreno, diz o enganador, com os meus agentes, homens que mantenham falsas doutrinas misturadas com justamente suficientes verdades, para enganar quem? As almas. Também tirei presente pessoas incrédulas que expressaram dúvidas quanto às mensagens de advertência do Senhor à sua igreja. Gente, olha, chega a minha mente aqui, dá um nó, dá contorce todinha, em pensar que o próprio enganador tirou pessoas de um meio de nós, no meio de nós, que mantinham uma falsa doutrina misturada e que também eram incrédulas com relação à mensagem de advertência que o Senhor estava dando para a sua igreja. E ela continua dizendo: lê-se o povo, olha só, lê-se de ler e cresce essas admoestações de crer, e pouca esperança poderíamos ter de vencê-los. Mas, se pudermos desviar-lhe a atenção dessas advertências, permanecerão ignorando o nosso poder e sagacidade, e finalmente os ganharemos para as nossas fileiras. Satanás dizendo isso das pessoas, zombando da nossa cara, zombando do povo de Deus. E isso ele está fazendo hoje tão facilmente, tão claramente, inserindo doutrinas de marxismo, inserindo o espiritismo, no protestantismo, inserindo as crenças e as ideias, os conceitos de Roma, misturando com a verdade da palavra de Deus, inserindo ideias erradas a respeito do assim diz o Senhor. Volto a enfatizar pessoas querendo pegar as escrituras sagradas e reescrevê-las da forma como elas querem bem entende. Teve pastoras rasgando a Bíblia, jogando a Bíblia por todo lado, como se fosse algo de descaso, algo que não tem sentido, não faz sentido para as nossas vidas. Satanás está dizendo claramente o que está fazendo com o povo, e o povo não acorda, não desperta para essa circunstância. Aproxima-se rapidamente em dias que haverá grande perplexidade e confusão. Satanás, vestido com roupas o quê? Angelicais, enganará, se possível, os próprios escolhidos. A gente já viu isso em Mateus, capítulo 24, verso 14. Haverá muitos deuses e muitos senhores. Os ventos de todas as doutrinas estarão soprando. O Senhor tem seus servos fiéis que, durante o tempo de sacudidura e de provas, surgirão para a cena. Nesse momento surgem aqueles que realmente se manteram inabaláveis com relação a esse momento da história.
O Espírito de Deus tem iluminado cada página dos escritos sagrados, mas há aqueles sobre os quais pouca impressão lhe fazem, por serem imperfeitamente compreendidos. Ao vir a sacudidura pela instrução de falsas teorias, esses leitores superficiais, não ancorados em parte alguma, são como areia movediça. Já imaginou? Você não ter solo para pisar, não pisa na rocha, não segura, não tem seus pés sustentados na rocha, que é Cristo Jesus, e pisar sobre a areia movediça e se afundar. Não ter sustentação. Quando a lei de Deus ficar anulada, a igreja, o que acontece com a igreja? Se verá sacudida por provas severas em um setor mais numeroso do que pensamos, dará ouvidos a espíritos enganadores e às doutrinas de demônio. Em vez de serem fortalecidos ao serem postos em dificuldades, muitos revelarão que não são varas viventes da videira verdadeira, não dão frutos, e o lavrador, o que vai fazer com eles? A Bíblia é bem clara dizer para nós: os lançará fora. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 368. Quando então acontece a sacudidura? Deixa eu ver meu tempo, que eu acho que meu tempo já deve estar estourando de novo e eu estou chegando ainda no quando. Faltam 6 minutos, vamos lá. Quando ela acontece? A mensageira do Senhor diz para nós: começou a forte sacudidura e continuará, e todos os que estiverem dispostos a assumir uma posição ousada e tenaz em prol da verdade e a santificar-se por Deus e por sua causa serão joelhados, serão peneirados. Ela já existe, ela está acontecendo há muito tempo em nossa história. Ela continua dizendo: vi que agora, isso, olha só, vi que agora, no tempo, vi que estamos agora no tempo da sacudidura. Se esse Testemunhos, volume do 1 ao 9, foi escrito em 1855 a 1909, você imagina o tempo, então, que já vem ocorrendo essa sacudidura. Você imagina o tempo que já vem ocorrendo essa sacudidura. Vi que estamos agora no tempo da sacudidura. Satanás está trabalhando com todo o poder, com todo o seu poder para arrebatar da mão de Cristo as almas e fazer com que essas pisem o Filho de Deus. Um anjo repetiu lenta e enfaticamente essas palavras. E olha só: de quanto maior castigo, cuidai-vos, vos será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue do testemunho com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. E ela continua: o caráter está se desenvolvendo, os anjos de Deus estão pesando o mérito moral. Deus está provando o seu povo. Essas palavras foram me apresentadas por quem? Pelo anjo. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para apartar-vos do Deus vivo. Antes, o que deve se fazer? Exortar e clamar uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama quando? Hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nós nos tornamos participantes de quem? De Cristo. E se retivermos firmemente o princípio de nossa confiança até o fim. E somos participantes de Cristo nos seus sofrimentos, nas suas dores, nas suas dificuldades. A gente acha que Cristo não passou por nada do que a gente vive. Ao contrário, ele passou muito mais do que nós vivemos hoje. E por que há uma sacudidura? Para separar do trigo da palha, purificar. Haverá uma sacudidura da peneira no devido tempo. A palha precisa ser separada do trigo. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, o que acontece? Está se esfriando. Mateus 24 já pregava isso para muito tempo para nós. Jesus já pregava isso para os discípulos. Quem dirá para nós? Este é precisamente o tempo em que o engano será maior e mais forte. Eventos finais, página 173.
Paulo também admoesta em 1 Coríntios 10, 12 e 13. Todos serão provados. Mas o que precisa acontecer? Porém, ninguém precisa cair. Ninguém precisa cair. Todos nós seremos provados, mas não precisamos continuar na prática dos nossos erros. A gente pode se permanecer em fé, em pé, pode se permanecer firme, porque Deus está aqui, o Espírito Santo está aqui para nos fortalecer. Essas madrugadas não são à toa que vocês fazem, não. É para manter os filhos fiéis e firmes, pisando na rocha que é Cristo Jesus, e manterem seus pés nessa verdade que levará cada um de nós ao reino inabalável que Deus está preparando para nós. Em tal condição espiritual, nada, nem ninguém poderá separar-nos da fonte suprema de nossa fortaleza, o Senhor Jesus. Foi o mesmo apóstolo que perguntou lá em Romanos capítulo 8, Romanos, abra sua Bíblia por gentileza, já estamos indo para o final da nossa mensagem. Romanos capítulo 8, 35 a 39. O que diz para nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos. Desculpa, estou lendo o verso errado. Verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, bem lembrado por Isaías. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa é a condição espiritual para que ninguém seja abalado, mas que mantenhamos firmes em Cristo Jesus. O peneiramento de Deus sacode fora multidões como folhas secas, Testemunhos Seletos, volume 1, página 479. A palha, como nuvem, será levada pelo vento, mesmo de lugares onde só vemos ricos campos de trigo. Serviço Cristão, página 49. E aí vamos para o final. Qual é o resultado da sacudidura? A igreja talvez pareça como prestes a cair, mas não cairá. Alguém diz amém? Ela permanece, ao passo que os pecadores de Sião serão lançados fora na sacudidura. A palha será separada do trigo precioso. É esse um transe terrível, não obstante importa que ele tenha lugar. Ele precisa acontecer. Mensagens Coloridas, volume 2, página 380. Parece que vai cair, mas ela não cai, porque é a mão do Senhor quem a sustenta. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos se levantarão em nossos púlpitos, tendo nas mãos a tocha da falsa profecia, acesa na infernal tocha de Satanás. Testemunhos para Ministros, página 419. Dentre nós sairão alguns que não mais levarão a arca, mas esses não podem fazer muralhas para obstruir a verdade, pois esta prosseguirá avante e para cima até o fim. Amém, igreja? Testemunhos para a igreja, Testemunhos para Ministros, página 411, e Eventos Finais, página 155. E aqui eu sigo para a citação final. Satanás obrará milagres para enganar, exaltará o seu poder como supremo, poderá parecer que a igreja está por cair, porém, o que acontece? Vou voltar a enfatizar, porém ela não cairá. A igreja permanece enquanto os pecadores de Sião serão cirandados, peneirados, lançados fora. A palha será separada do trigo precioso. Esta será uma prova terrível e, no entanto, deverá ocorrer. Ninguém, senão aqueles que têm estado vencendo pelo sangue do Cordeiro e da palavra de testemunho, será achado como que são leais à verdade, sem mancha alguma de pecado, sem engano em sua boca. Devemos ser despojados de nossa própria justiça e vestidos da justiça de Cristo Jesus. Não estamos vestidos com as nossas vestes, mas estamos vestidos com as vestes de Cristo. E aí,
Os lugares vagos nas fileiras serão preenchidos pelos que foram representados por Cristo, como tendo chegado na hora undécima. Há muitos com que o Espírito de Deus está lutando. Será admitido um grande número de pessoas nesses últimos dias ouvirem a verdade pela primeira vez. A conversão de milhares de pessoas que nunca tiveram a oportunidade de ouvir essa mensagem da verdade presente para o nosso tempo. Elas vão se converter e vão, na hora undécima, aceitar Cristo Jesus como seu Salvador e vão fazer parte das nossas fileiras. Ufa! Será que estamos preparados? Será que estamos prontos para essa circunstância? Será que agora, depois dessa estrutura montada na nossa mente, montada em nossa vida, será que agora podemos dizer: eis-me aqui, Senhor, estou aqui para te servir, mesmo que as provações venham, mesmo que as dificuldades apareçam? Curva a sua fronte. Vamos falar com Deus. Querido e bom Deus, grandioso Pai, honra e glória sejam dadas exclusivamente a Ti, Senhor. Hoje nós entendemos claramente, podemos compreender claramente essa mensagem da sacudidura e quando e como ela acontece. Ela já está acontecendo. Ela já vem acontecendo há muito tempo, Senhor. Não foi por um acaso que essa pandemia veio e sacudiu as paredes da nossa igreja, sacudiu os tetos das nossas igrejas, sacudiu as estruturas das nossas igrejas, para realmente ver quem era a palha, quem era o trigo, quem é o joio diante dessa circunstância. Não é por mal que as coisas estão acontecendo, como estão acontecendo hoje. Falsas doutrinas, falsos ensinamentos, falsas ideias, falsos conceitos, um falso amor apresentado aí fora para distorcer o amor de Cristo Jesus. E muitas pessoas estão aceitando essas ideias. Não é por mal que isso tudo está acontecendo. E o Senhor sabe muito bem que isso seria a prova do nosso caráter, seria a prova da nossa fidelidade, seria a prova do nosso amor para contigo, Senhor. Então, por favor, nos ajude a passar por essa prova. Ajude-nos a nos manter fiéis a Ti como nosso único Deus verdadeiro. Ajude-nos a segurar firme nas Suas mãos e caminhar contigo lado a lado rumo a Canaã celestial. Seja com Teu povo, que Te busca nessas horas da manhã, para fortalecer para este dia, porque basta cada dia o seu próprio mal. Então, que nós venhamos a viver hoje, o agora, este momento das nossas vidas, e estamos preparados para encontrar com o Senhor. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.